certo? A pessoa tem erudição. Saber coisas é erudição. Assim como a erudição também faz com que as pessoas saibam que a Ilíada trata de um trecho da guerra de Troia, que a Odisseia é a volta de Odisseu para casa, que a Eneida é a fuga de Enéas de Troia para fundar Roma, que o ciclo tebano versam ali sobre a família de Édipo ou pelo menos na época de Édipo, né, o ciclo tebano de tragédias, que a Oresteia trata da família de Agamenon, que enfim, certo? Que na literatura medieval existe o ciclo das canções de Carlos Magno, existem outras canções de cavalaria, que existe a poesia provençal e que trata de temas, não é, cavaleirescos e também dos trovadores, que, enfim, certo? A pessoa conhece a literatura, não é? Ela sabe que o maior expoente da literatura na Rússia é o Dostoiévski e Tolstói, que na literatura alemã é Goethe e Thomas Mann, que na literatura italiana o grande príncipe é Dante Alighieri, na Espanha Miguel de Cervantes, e na Inglaterra William Shakespeare, em Portugal Os Lusíadas é a maior obra de literatura. Tudo isso, saber essas coisas é erudição, certo? Saber coisas é erudição. E a erudição funciona como um alimento. Nós precisamos saber coisas, não é? Se quem duvidar pode olhar um pouco para trás e pensemos em Aristóteles, assim, 300 e pouco antes de Cristo, e como ele começa, por exemplo, o seu livro da física. Ele simplesmente demonstra saber das coisas que haviam precedido, né, que estavam antes dele. Então ele tem a opinião de todos os filósofos antes dele, até onde ele pôde rastrear, fez o máximo para isso, né? Rastreou todas essas opiniões sobre a natureza das coisas físicas, se é, bom, um perdão do pleonasmo, se é a natureza das coisas são físicas já, pelo menos em sentido aristotélico. Mas aí, a partir de então, ele pode fazer ele pode construir a sua própria doutrina, né? Ele pode dar a sua contribuição, a partir do momento em que ele já possui uma erudição. A mesma coisa, certo? Se nós somos conhecedores da história das ciências, sabemos quem foi Charles Darwin e não somente dizemos darwinismo, sabemos exatamente quem foi Galileu e no que consistiu as suas pesquisas, René Descartes, nós sabemos quem foi antes disso, certo? Matemáticos como Euclides, como Nicômaco de Gerasa, conhecemos a filosofia também, certo? Tudo isso é erudição. Nós podemos conhecer muita história, não é? Por que não? Nós sabemos que existe uma origem da civilização na Mesopotâmia e no Egito e que essas duas regiões, as civilizações que ali existiram, influenciaram muito a civilização grega, que por sua vez influenciou muito a civilização romana, da qual nós somos quase que herdeiros diretos. Somando-se a isso um pouco invasões de povos do norte, não é? O contato com povos do norte, ditos bárbaros, né? Principalmente na Península Ibérica, de certos povos suevos e visigodos, que acabam por formar uma nobreza e uma aristocracia muito específica da Península Ibérica, e daí surge um reino que foi chamado de Portugal, que depois de alguns séculos acaba por enviar uma expedição que aportou no Brasil e passou a colonizar o Brasil, expulsando daqui os franceses, expulsando daqui holandeses, e que em certo momento a família real de Portugal, por pressão de Napoleão, certo, que ameaçava invadir Portugal, acaba por se refugiar no Brasil e estabelecer aqui no Rio de Janeiro a capital do Reino de Portugal, que o filho de Dom João VI, que foi esse rei português que veio para cá
proclamou a independência do Brasil e depois teve um filho que foi nosso segundo imperador, que foi deposto por um golpe republicano e aí está... Enfim, isso é erudição, só, certo? Só. Saber, claro que mais aprofundadamente, com muito mais detalhes do que isso, saber história com muito mais detalhes do que isso, ainda é erudição. Saber coisas é erudição. Saber fazer contas, né, decorar as fórmulas é erudição. Tudo isso ainda vai ser erudição. A erudição não serve para nada? Claro que serve. Vejam, aquele exemplo que eu dei, Aristóteles, ele só consegue seguir adiante, expor a sua própria teoria da ciência da natureza, a física, porque ele estava assentado no ombro de outros, certo? Ele não teve que inventar tudo do início, ele já tinha toda aquela reflexão. Ele já cultivava tudo aquilo dentro da sua própria memória, dentro da sua própria inteligência. E aí que começa a cultura. A cultura é o cultivo dessas coisas, certo? Eu posso engolir tudo. Posso engolir todas as informações possíveis que me são expostas, não é? Posso ler muitíssimos livros, eu posso apreciar muitíssimas obras de arte, decorar quem são os pintores, né, em que época viveram e tudo isso. Eu posso escutar muita música e conseguir reconhecer em poucos segundos se aquilo se trata de um concerto 1 ou 2 para piano e orquestra de Chopin. Eu posso realmente saber a diferença ali das obras de Leonardo, diferenciar o que é Leonardo, o que é Michelangelo e o que é Rafaelo, muito bem, saber onde se encontram, conhecer todos os temas que estão lá na Capela Sistina ou nas estâncias de Rafaelo, eu posso saber tudo isso. Mas e quando começa a cultura? A cultura começa depois do momento em que eu engoli tudo isso. E aí eu faço uma digestão de tudo isso. Primeiramente ligando uma coisa na outra, certo? Porque nenhum desses artistas, ninguém que produziu essa cultura toda, agora em outro sentido a palavra cultura, mas nenhuma dessas pessoas estava isolada do seu meio. Assim como também não estão isolados nem mesmo os cartógrafos que, né, fazem os mapas, os geógrafos que descrevem os acidentes todos e os climas do planeta inteiro, certo? Nem os biólogos, os botânicos, zoólogos e tal, que descrevem as espécies de seres vivos na natureza. Todo esse pessoal, ele está inserido dentro de um contexto que é muito maior. E sim, é muito interessante que nós liguemos a atividade de um homem com a do outro para melhor entendermos como funcionam as próprias coisas, como funciona a própria realidade. É muito importante que nós nunca nos esqueçamos que as motivações durante a história inteira da cultura, que é a história da humanidade, certo? E vice-versa, a história política, que é a que nós normalmente estudamos, certo? Os chefes, quem foram os chefes de Atenas, quem foram os imperadores romanos, os reis de Portugal, e as batalhas e as guerras e as complicações diplomáticas nas quais eles se envolveram. Nós acabamos por ver essa história, que é a história política, mas a história ela está toda permeada de atividades artísticas, científicas, filosóficas e religiosas, obviamente. Não há como conhecer o século XVI, por exemplo, e falar somente em reforma protestante, Concílio de Trento, sem nós olharmos um pouco para o lado e enxergarmos a figura de Santo Inácio de Loyola e Santa Teresa d'Ávila, certo? De olharmos para a Itália, para além do Concílio de Trento, e vermos Savonarola e São Filipe Neri,
porque isso tudo faz parte. E aí nós vamos ligando uma coisa com a outra, certo? A história, ela serve muito bem, assim, de linha do tempo, onde nós podemos encaixar todas as coisas, não é? Mas ela não basta por si só, assim como a ciência não basta por si só. Se eu encaixar a ciência ao longo da história, parece que ainda vai ficar faltando coisa. Se eu encaixar, aí eu vou encaixando na minha linha do tempo a história da arte, vou encaixando a arquitetura de cada período e relacionando com o que estava acontecendo em termos espirituais, religiosos, políticos, artísticos, o que acontecia na música e na literatura e tudo isso. Bom, daí eu tenho assim completa a minha linha do tempo, né? Aquilo ali já começa a fazer um pouco mais de sentido. E a minha cultura começa quando eu, que também tenho uma linha do tempo, também tenho uma história, e não é só uma história ou só política, ou só literária, ou só... Não, é uma história completa. Em mim há aspectos religiosos, há aspectos artísticos, há aspectos políticos, científicos e tudo isso, certo? As coisas vão sendo entendidas, não é? E absorvidas pela minha erudição em diferentes níveis, e transformar tudo isso que eu estudo em mim mesmo é fazer cultura. É no momento em que a minha linha do tempo, não é? Onde há um esforço para que a minha própria linha do tempo seja um reflexo dessa linha do tempo, onde com todas essas informações encaixadas, não é? Mas em busca daquilo que é o melhor. A cultura é justamente o cultivo de mim mesmo, né? Da minha própria história, no seu sentido mais amplo, da minha própria literatura, da minha própria arte, da minha própria música e por aí afora. Então, é justamente isso que se quer quando se fala em cultura, não é? A gente fala muito assim em entender o homem a partir da realidade inteira, ou seja, entender o homem como um microcosmos, um mini mundo, enquanto o macrocosmos, que é a realidade inteira, não é? Também tem cada elemento do cosmos tem a sua função, não é? Está dentro do tempo, com coisas que vão e vêm, com altos e baixos e tudo isso, e a minha própria existência também é assim, né? E nós podemos falar do homem como tendo um espírito, não é? Mas não usando a ideia de Hegel, né? Hegel tem essa ideia assim do espírito, o espírito geral, assim, que seria algo bom, não vem ao caso assim, né? Mas digamos assim, como existindo, nós podemos usar aqui simplesmente como analogia, sem entrar na filosofia, muito menos na filosofia de Hegel, né? Mas existe o espírito humano que é individual, é o meu espírito, é o teu espírito, não existe outro duplo, mas que para entendê-lo e para desenvolvê-lo da melhor forma possível, não é? Desenvolver também é uma palavra, mas para cultivá-lo, essa é a melhor palavra, não é? Cultivá-lo como se cultiva uma planta, certo? A planta se desenvolve? Não, às vezes ela só precisa de cultivo, ela precisa de sol, água e tal, ela pode crescer, mas ela fica ali, não é? As plantas, há muitas plantas que sobrevivem muito mais do que uma vida humana, não é? Uma árvore, ela consegue atingir aí até séculos de existência. Mas se nós compararmos, não é, a nossa própria vida com essa vida da humanidade como um todo e tudo aquilo que vai acontecendo, não é? Vou dar um exemplo de como isso acontece. Existe um momento na história em que o Verbo se faz carne e habita entre nós. Antes disso, ele não estava aqui, certo? E há um momento onde sim, agora o Verbo se fez carne.
Isso não acontece na vida das pessoas também, não pode acontecer na vida das pessoas. Antes ela não tem conhecimento da pessoa mesmo de Jesus Cristo e há um momento onde ela passa a ter esse conhecimento e passa a viver junto dessa pessoa, né? Assim como houve com a história inteira. Há um momento na história onde a técnica se desenvolve muito, é um momento é o momento que nós vivemos, né, de 50 anos para cá, principalmente, né, onde a técnica, a tecnologia e tal dá um salto assim jamais antes visto, pelo menos até onde nós sabemos, né, um pouco comparável com qualquer outra época. Também na nossa vida há certos momentos onde nós estamos focados em resolver questões materiais, certo? Não há momentos na nossa vida em que nós mudamos de casa, por exemplo, estamos focados em mobiliar, em pintar, reformar, fazer qualquer coisa, né? E depois nós paramos de pensar um pouco naquilo, né? Passou a técnica, né? Passou a nossa preocupação material. Há momentos de doença e há momentos de saúde, assim como há, né, períodos, houve a peste negra, dizem que agora estamos passando por algo parecido, mas só a história dirá, não é? Houve a febre espanhola e tal, e coisa assim, uma história inteira. E há doenças também, por analogia também, há doenças do espírito, há momentos de secura mesmo, de aridez espiritual, aridez religiosa, há momentos de aridez na arte, onde nós não vemos, ou pelo menos nada chegou até nós de certos períodos, né? Em termos de arte, nada chegou até nós. Bem, é assim, né? Há momentos de aridez e de fartura na literatura e em outras artes, na música e por aí afora, não é? Então, assim, a cultura, em última instância, ela nos dá a erudição ela nos dá diversos elementos para que nós possamos cultivar dentro de nós, fazendo com que todos aqueles elementos se tornem nós mesmos, não é? Como uma digestão, como um alimento que eu como e acabo por digerir e aquele alimento já não existe mais, ele é eu mesmo, certo? E uma obra de arte está ali, uma música é tocada, um edifício é construído, em última instância para isso, não é? Para que nós tenhamos aquilo como um espelho e consigamos enxergar ali a nós mesmos e entendermos um pouco mais de nós mesmos, não no sentido psicanalítico ou até mesmo psiquiátrico, certo? Mas entender num sentido mais aristotélico. Olha, o ser humano ele deseja saber, diz Aristóteles, né? Por natureza ele deseja saber, certo? E nós não conseguimos saber sem referências. Nós não conseguimos entender o que uma coisa é, a não ser por aquilo que ela não é. E é assim, né? Então, se nós não tivermos vários exemplos fora de nós nunca conseguiremos saber direito aquilo que nós realmente somos, né? E há um chamado para isso, né? Há um chamado para essa vida da cultura e que varia de pessoa para pessoa, obviamente, né? Nem todo mundo é chamado para conhecer a pintura internacional, certo? Para apreciar pintura, nem todo mundo é chamado para ouvir a mais alta e refinada música que já foi composta, e nem tudo, né? Então isso varia bastante. Mas eu acredito aqui que não é o caso de todos vocês, né? Todos vocês estão aí com paciência assistindo essa aula, é porque tem um certo chamado à vida da cultura, à vida de erudição.